Irmãos da Igreja Batista Memorial, bom dia. Primeiramente quero agradecer ao pastor Richard, aos membros do Conselho Missionário e a toda a Igreja Batista Memorial pela acolhida. A Valquíria é aqui da cidade de Campo Grande, eu sou mineiro e quem fundou a cidade de Campo Grande foi um mineiro, né? Então tem uma relação assim muito próxima, Minas Gerais com Mato Grosso do Sul. E eu digo, a diferença é, aqui come churrasco, lá em Minas é pão de queijo com café, né? Então, o que o mineiro sente falta é do queijo, que o sul-mato-grossense sente falta é o churrasco, né? Então, é uma grande alegria estar cultuando a Deus com os irmãos e logo nesse primeiro domingo, né? Dia 8, logo no início de 2023. É uma grande alegria estar com os irmãos e partilhar um pouco a palavra de Deus, do que Deus está fazendo lá no campo. E nós vamos fazer um exercício, já que vamos falar de missões. Quando a gente fala de missões, a gente lembra o quê? Lembra de passagem de avião ou passagem de ônibus. Lembramos o quê? De deslocamento, né? Então você vai agora concentrar sua mente, nós vamos estar embarcando numa viagem e nós vamos estar trabalhando o quê? Com a realidade, tanto do apóstolo Paulo, quanto com a realidade nossa ali na diáspora africana. E nós vamos estar embarcando então no capítulo 17 de Paulo. Paulo passou pelas cidades de Tessalônica, Bereia e foi parar em Atenas. E nós vamos embarcar agora. E o seu bilhete está lá comprado em Atos capítulo 17, versículos de 15 a 17. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Atos 17, versículos 15 a 17. Vamos ler. Diz assim o texto da palavra de Deus: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele, o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Só quero fazer um destaque. Todo esse capítulo 17, Paulo ele vai estar em 3 lugares: Tessalônica, Bereia e Atenas, que é o texto que nós lemos agora. Dos versículos 1 a 14, Paulo está em Tessalônica primeiro e depois vai para Bereia. Então por que nós escolhemos justamente para refletir, dialogar, conversar com esse texto da palavra de Deus? Porque esse texto da palavra de Deus diz sobre deslocamento, e missões se refere ao quê? A deslocamento. E nós vamos extrair o quê? É o que está escrito aí. Nós vamos hoje extrair experiências do apóstolo Paulo em Atenas, direcionamentos para a missão. E a primeira parte que nós podemos destacar, meus irmãos, nesse texto, nesse texto que nós lemos, está no capítulo 17, versículo 15. Como que começa o versículo 15? O versículo 15 começa: E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E os que acompanhavam. O que isso significa? Isso já nos dá um direcionamento na missão. Só se faz missão com o quê? Com amigos. Só se faz missão com amigos. E aqui é um exercício, meus irmãos, que nós precisamos ter. Muitas vezes nós lemos o livro de Atos, focando a pessoa de Pedro, João, Paulo, Barnabé, esses protagonistas que aparecem, que têm os nomes escritos.
Devemos continuar lendo o livro de Atos assim? Sim. Mas aqui, eu creio que aqui há um convite para nós começarmos a ler o livro de Atos na perspectiva dos amigos. Na perspectiva dos amigos de Paulo. Por exemplo, quando a gente pega esse capítulo 17, o que nós vamos ver? Por exemplo, primeiro campo que Paulo passou nesse capítulo 17, Tessalônica. Paulo enfrentou perseguição em Tessalônica, na cidade de Tessalônica. Quem livrou Paulo e Silas da perseguição em Tessalônica? Está lá em Atos 17, versículo 10. E diz o seguinte o texto: e logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. Quem livrou Paulo da perseguição? Os amigos. E quem livrou Silas da perseguição? Os amigos. Em Bereia, quem livrou Paulo da perseguição em Bereia? Está lá no versículo 14 desse mesmo capítulo. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar. Quem os livrou? Os amigos. Quem levou Paulo para Atenas? Está lá. E os que acompanhavam Paulo, os amigos de Paulo. Então, o que podemos ver nesses 3 versículos? Os amigos enviaram, mandaram, acompanharam Paulo em momentos dificílimos. Que cuidado extraordinário! O que nós aprendemos com esse capítulo 7? Sobre missões só se faz com amigos. Missões só se faz com amigos. O que nós aprendemos? Que a agenda missionária é organizada pelo Espírito Santo, mas ela é instrumentalizada, concretizada e viabilizada pela vida do quê? Dos amigos de Paulo. E só para te dar um gosto para você ler o livro de Atos na perspectiva dos amigos, se nós pegarmos a vida de Paulo, a conversão dele lá em Damasco, Atos 9, e o texto vai dizer que quando Jesus se apresentou a ele ficou o quê? Cego. E Atos 9 vai dizer o quê? Que quem levou Paulo para Damasco foram os amigos. E aí em Atos 28, o último capítulo de Atos, Paulo chega no seu destino final, o cumprimento da sua missão, chegar a Roma. Deus mandou Paulo para Roma. No capítulo 28, versículo 14, está lá um trecho do versículo 14, que diz o quê? E depois nos dirigimos a Roma. Dirigimos a Roma. Quem que é esse que está junto com Paulo? E depois nos dirigimos a Roma. Sabe quem que é? Que estava junto com Paulo também, nas suas viagens? O historiador, o médico e o amigo Lucas. Paulo, desde a sua conversão até o último momento da sua missão, ele teve amigos na missão. Então, Deus, ele faz o quê? Ele usa amigos. E é interessante, John Stott, um teólogo, ele diz o seguinte, que alguns teólogos, se nós formos para o primeiro capítulo de Atos, nós vamos ver o título lá de Atos, que é o título que entrou para o cânone bíblico foi o quê? Atos dos Apóstolos, que se refere o quê? Os feitos que os apóstolos que andaram com Cristo, viram a sua morte, viveram com Cristo e a sua ressurreição, fizeram depois que Cristo foi assunto ao céu. John Stott diz que alguns teólogos afirmam que esse livro deveria chamar, não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. E eu acrescentaria mais uma expressão: Atos do Espírito Santo através dos apóstolos e seus amigos. E aqui, por que Deus faz missões através de amigos? Primeiro, porque o amor de Deus é que nos capacita, nos habilita,
nos encoraja a obra missionária. Conversando com o pastor Richard, o dia que nós viemos aqui, os irmãos têm um trabalho em Anastácio, na Igreja Batista de Anastácio. O que capacita os irmãos a irem para Anastácio? Capacita porque nós somos bons? Não, a nossa força humana nada vale, é o amor de Deus, que nos dá o quê? Uma perspectiva diferente da geografia humana. E aí uma das formas de viver esse amor é o quê? É através da amizade que temos com Cristo e entre nós. E aí recordando a palavra de Jesus, lá em João 15, João 15, versículos 12 a 13, diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos amigos. Então, quando os irmãos estão em Anastácio, sabe por quê? É porque uma das características das missões é que os irmãos fazem missões com amigos. Fazer missões sem amigos, você pode até fazer, mas a missão fica pesada. A cruz é muito mais pesado do que com amigos. Com amigos, a gente reflete esse mandamento de Jesus. E aqui, muitas vezes nós ouvimos, a gente ouve por aí, a Igreja Memorial Batista de Campo Grande é uma igreja missionária. Mas por que tem essa expressão, é uma igreja missionária? Um dos aspectos é o quê? Por quê? Porque essa igreja aqui desenvolve laços de amizade com os missionários através do cuidado, da intercessão, fortalecimento de amizades, de preocupação, de cuidado, de bate-papo, de jogar conversa fora, dedo de prosa em Minas, de um baile lá em Guiné-Bissau, né? A conversa, essa igreja desenvolve esse aspecto da amizade. E foi o quê? Foi através da amizade com um casal que nos conheceu em Guiné-Bissau, Teles e Jean Milena. Eles são de Fortaleza, eles moram em Fortaleza. Eles nos apresentaram, nos mostraram um município que a gente nunca ouviu falar, que é o quê? Acarape e Redenção. Vocês estão vendo aí no mapa, Acarape e Redenção, fica lá no Ceará, fica a 60 quilômetros de Fortaleza. E eu digo o seguinte, o pessoal fala, é pertinho de Fortaleza, é pertinho de Fortaleza, mas é pertinho geograficamente, mas longe culturalmente. Por quê? Porque lembra muito que, não sei, agora eu vou denunciar a minha idade, quantos já assistiram aquela novela, foi uma novela famosa, Roque Santeiro, tinha a praça de Roque Santeiro, Acarape é aquilo lá, aí eu denunciei a minha idade já, então eu já não... Acarape é uma característica de Roque Santeiro, lembra muito a cidade dos sertões do Ceará. E lá em Acarape, o que tem atualmente? O aspecto religioso, você tem um catolicismo bem forte, o catolicismo romano, do interior, do sertão do nosso país. Você tem centros de umbanda, e você tem um desafio que? Você tem um desafio de uma diáspora africana que está chegando. Você tem aí aproximadamente 1.010 alunos da África lusófona, da África de expressão de língua portuguesa, como Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola. Esse não fica em Guiné-Bissau, mas tem parceria, Timor-Leste. Então, essa é a constituição de Acarape. E nós viemos conhecer isso através do quê? Através desse casal de amigos. Missões só se faz o quê? Com amigos. Um dado interessante, que nós não conhecíamos, Acarape foi a primeira cidade no Brasil a libertar os escravos, antes de ser assinado a Lei Áurea. Em 1883, a cidade libertou 116 escravos. E esse senhor aí, o jangadeiro Chico da Matilde, foi o que começou o movimento abolicionista de libertação dos escravos, gente.
Então, Acarape, no interior do Ceará, primeira cidade no Brasil a alforriar os escravos. E nós temos aí uma visão aí de Acarape, calor, os irmãos podem ver, as ruas, nós estamos vendo aí pela sombrinha lá que nós vemos na foto do pessoal utilizando, é bem quente, Acarape, cercado pela Serra de Baturité, nós estamos vendo uma serra aí, e ali nós vemos o quê? O centro de Acarape, ali nós temos o quê? A prefeitura, a praça pública, em que nós temos o parque para brincar com as crianças. Então, essa é uma característica rápida para os irmãos terem o conhecimento do que é essa cidade de Acarape. E hoje essa cidade, ela abriga o quê? Ela abriga uma universidade federal que foi fundada em 2010, com o objetivo quê? De dar oportunidade para que estudantes africanos possam vir estudar no Brasil. Então, nós fomos para Acarape. E aí, conhecendo Acarape, acabamos conhecendo o quê? Acabamos conhecendo a missão MIAF, que trabalha o quê? Com a diáspora africana no Brasil. E aí nós temos o quê? Duas fotos, meus irmãos. Uma foto são senegaleses em Toledo, fazendo a festa islâmica de Magal de Tubá. E a outra foto são senegaleses no centro de Porto Alegre. Meus irmãos, de acordo com as estatísticas, há aproximadamente 12 mil senegaleses aqui no Brasil. Oportunidade para anunciar o quê? O Evangelho de Cristo. Aqui em Campo Grande, eu não sei se eles continuam, mas ali na esquina da Caixa Econômica, se os irmãos passarem por ali, prestarem atenção, não sei se ainda tem esses comerciantes, mas há comerciantes o quê? Senegaleses, e geralmente são o quê? São muçulmanos. Então, olha a oportunidade que Deus está dando de anunciar o Evangelho, para muitas vezes, essas pessoas que nunca ouviram o Evangelho lá no país delas, ouviram o Evangelho o quê? Aqui no Brasil. Continuando, o texto de Atos 15 a 17. Qual é a outra parte que nós podemos destacar que pode nos direcionar, pode nos orientar com relação a missões? Está lá no versículo 15, que diz o quê? E os que acompanhavam Paulo levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. 16. E enquanto Paulo esperava quem? Silas e Timóteo em Atenas. Enquanto Paulo os esperava em Atenas. O que isso significa, meus irmãos? Significa que Atenas, primeiramente, foi o lugar de espera da missão. E imagine só, Paulo chegando em Atenas. Se nós formos verificar nos versículos do capítulo 17, no início, dos versículos 1 a 5, nós vamos ver o quê? Que Paulo prega o evangelho na sinagoga. Ele fica em Tessalônica 3 sábados. Você já pensou? A igreja aqui manda um missionário para o campo, e esse missionário fica 3 sábados no campo missionário. Foi isso que aconteceu com Paulo. Ele ficou 3 sábados em Tessalônica, pregando o evangelho entre os judeus, e aí surgiu a perseguição, houve conversões do trabalho de Paulo, mas Paulo teve que fugir, teve que abandonar o local de trabalho rapidamente, porque senão ele iria ser morto. E aí ele foi para Bereia. E na Bereia, os judeus que por inveja perseguiram Paulo em Tessalônica, ouviram que Paulo foi para Bereia, e Paulo estava fazendo um trabalho de ensino, é aquilo que ele gostava, tanto em Tessalônica quanto em Bereia, e de repente o pessoal de Tessalônica, os judeus de Tessalônica, ouviram que Paulo estava pregando o evangelho em Bereia, e foram até Bereia perseguir Paulo, e Paulo teve que parar o trabalho, teve conversões em Bereia, teve conversões, frutificou o trabalho de Paulo, mas ele teve que sair correndo de Bereia também, porque os judeus vieram atrás deles. Então Paulo, ele foi para Atenas. Quando ele está em Atenas, o que a gente pode imaginar de Paulo? Por exemplo, expectativas frustradas,
decepção, tristeza. Então, esse é o apóstolo Paulo que chega em Atenas. É interessante que ele chega em Atenas. Quando a gente lê o texto bíblico, Tessalônica, nós lemos, e Paulo chegou em Tessalônica, e ele foi para a sinagoga dos judeus, e Paulo chegou em Bereia, e ele começou a compartilhar com os judeus de Bereia sobre o evangelho. Mas quando ele chega em Atenas, não diz que Paulo chegou em Atenas e ele começou a pregar o evangelho em Atenas, não. Diz que Paulo os esperava. Ele estava cansado, os deslocamentos cansaram, talvez triste. Isso o texto bíblico não fala, mas nós podemos imaginar essa pessoa de Paulo, como ele estava. Atenas foi o lugar da espera. E em missões haverá muito tempo disso, sim. Haverá lugares em que serão lugares de espera. Igrejas que se envolvem com missões precisam ter essa percepção. Muitos dos deslocamentos dos missionários vão ter lugares de espera como Paulo. Mas esse lugar de espera, a outra parte do versículo 16 vai dizer o quê? Paulo esperava os amigos em Atenas, mas o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Esse lugar de espera, lugar que você chega cansado, arrasado, frustrado, foi o lugar o quê? Que Paulo reorganizou a agenda dele de missões. E aí, ele foi parar o quê? Ele foi parar em Atenas. Ele não esperava parar em Atenas, ele nunca tinha parado em Atenas. E Atenas era o quê? Era a capital cultural da Grécia antiga. Tinha o quê? A tradição filosófica herdada de Sócrates, Platão e Aristóteles. 30 mil deuses. E essa estátua aí que os irmãos estão vendo, que é a estátua da deusa Atena, que era feito o quê? De ouro, mármore, e dizem os estudiosos que essa lança que os irmãos estão vendo aí, ela segurando, você podia ver essa lança, o brilho dessa lança, você podia ver a 60 quilômetros de distância, o brilho dessa lança, a 60 quilômetros de distância. Paulo foi parar nesse local de espera, mas que também foi o quê? A reorganização de sua agenda missionária. A história de um casal de missionários, meus irmãos, pastor Paulo e Flávia Botrel. Esse casal, meus irmãos, na década de 80, eles oraram, foram chamados para missões, sonharam juntos. As igrejas abençoaram, as suas igrejas, as suas respectivas igrejas locais, abençoaram esse casal, e eles se prepararam para trabalhar entre um povo indígena em Rondônia, com tradução da Bíblia. Foram enviados, e eles contando o testemunho deles. Você viu a foto antiga? Era o quê? Um ônibus de São Paulo a Rondônia, várias malas, 8 malas, com o coração cheio de expectativa do que aconteceria naquele campo de missão. E de repente, esse casal só teve 45 dias entre o povo indígena lá de Rondônia. Entre esse povo indígena lá de Rondônia. 45 dias no campo de missão. E eles não puderam ficar no campo e nunca mais morar entre esse povo, porque eles tiveram um problema de saúde. E aí o que aconteceu? As igrejas acolheram esse casal, mas hoje esse casal já já ajudou no preparo de mais de 400 missionários transculturais. Oferecem cursos nas áreas de linguísticas para missionários e desenvolve um grande trabalho na área de cuidado missionário no estado de Minas Gerais.
Então, esses tempos de espera, eles são difíceis, mas são tempos o quê? De reorganizar o quê? A missão, a agenda missionária. E foi isso que aconteceu com Paulo. Aí no versículo 17, o que nós vamos ler no versículo 17? De sorte que Paulo disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça, com os que se apresentavam. A nova estratégia de Paulo. Paulo, em Tessalônica e Bereia, ele falava na sinagoga. Aqui, ele fala em 2 lugares. Ele fala na sinagoga e ele fala na praça pública. O que a sinagoga representa? A sinagoga representava o quê? Os judeus que tinham o conhecimento do Antigo Testamento, mas não criam no Cristo que tinha sido morto e ressuscitado por eles. Então Paulo falava em quem já sabia o linguajar do Antigo Testamento. Isso acontece conosco, quando nós estamos na igreja, o ofício, o ministério pastoral, quando nós vemos a palavra de Deus sendo proclamada aqui, domingo a domingo. O que isso significa, meus irmãos? Isso significa missões. Por quê? Porque aqui a palavra vai ser proclamada tanto para crentes que têm vivido com o Senhor de segunda a domingo, quanto para crentes, muitas vezes denominados aí na nomenclatura missiológica de crentes nominais, que Deus só atua no domingo, porque de segunda a sábado eu sou o Senhor da minha vida. Então, quando se fala na sinagoga, quando se fala hoje nas igrejas, nós temos o quê? A palavra de Deus para esses 2 ambientes sendo proclamados. Agora, Paulo em Atenas vai o quê? Para a praça pública, e a praça pública, há pessoas que não conhecem o linguajar do Antigo Testamento, pessoas que nunca ouviram falar do linguajar do Antigo Testamento, e lá na praça pública, Paulo debate o quê? Com os filósofos, epicureus e estoicos. Trazendo isso lá para Carape, uma das formas que nós temos de primeiro contato com estudantes é o quê? É através do quê? A prática do jumbai, ou a prática do dedo de prosa. E esse jumbai é o jumbai lá de Guiné-Bissau, da língua guineense. Esse jumbai, quando a gente fala em jumbai, você não pode chegar para um africano e falar: oi, tudo bem? Não. Você tem que perguntar: como que o boi está? Como que a família está? Como de corpo? Como que está a sua família? Como que está a sua saúde? A conversa é longa, gente. A conversa é longa. Então, uma das práticas, um dos trabalhos de contatos com missionários, com trabalho missionário no meio da diáspora africana, é o quê? Jumbai. Você perguntar como está a sua família, qual que é a sua história de vida, quando você tem uma amizade mais profunda. Compartilhe um pouco como que é a sua história de vida, como que você veio parar aqui no Brasil. Então, essa é uma das formas, a prática do jumbai. E aí nós vemos o quê? Nós vemos uma foto dentro dessa universidade, lá em Acarape, em que nós temos estudantes da lusofonia africana. São muitos estudantes, meus irmãos, muitos estudantes. Você entra no ônibus da universidade, é África. Você ouve o crioulo guineense direto. O difícil é você ouvir o português. O fácil é você ouvir o crioulo guineense. Eu até brinco com eles, a língua oficial dessa universidade aí é o crioulo, não é o português, é a língua oficial. Lá você vai ouvir o crioulo guineense, eles falando, e tem as línguas também, as línguas maternas, né? Boa maioria desses estudantes são da etnia Pepel, lá de Guiné-Bissau. Então você tem ainda as línguas africanas, o Pepel, línguas, o Biafá, da etnia que nós trabalhávamos em Guiné-Bissau. Tem estudantes, poucos estudantes,
que são dessa etnia. Então, olha a oportunidade, meus irmãos. E a forma, uma das formas é o quê? Através do Jumbai. Também uma outra forma que nós podemos atuar nesse trabalho com estudantes universitários da lusofonia africana é através do quê? É através de aulas de português. E como que essas aulas, elas se concretizam? Eu lembrei quando nós estávamos cantando a música, quem diz, o que Deus diz de mim sobre o que sou? Eu lembrei dessa parte aí, da aula de português. O que os irmãos estão vendo? São duas fotos. A primeira foto, eu estou auxiliando um estudante guineense para fazer o seu artigo de trabalho final de curso. E a Val está orientando uma aluna, auxiliando ela, orientando para o trabalho de conclusão de curso. O meu é um artigo final de disciplina. O da Val é o TCC, trabalho de conclusão de curso. Outra forma, essa foto aí, a aula de português. Nós tivemos a oportunidade, foi um período curto, que trabalhamos como professor substituto na universidade, contrato temporário. E, meus irmãos, durante 6 meses, tivemos a oportunidade de ministrar aula de português para 30 alunos da diáspora africana, da lusofonia africana. Entre eles, Angola e, sua grande maioria, 26 alunos, Guiné-Bissau. O que isso mostra, gente? O contexto. Por que eu lembrei dessa aula de português com a música que cantamos aqui sobre o que Deus diz que você é? Sabe por quê? Porque a grande maioria desses universitários, desses estudantes, eles conseguem passar no concurso do vestibular, lá nos seus países de origem, para vir para o Brasil. Mas o contexto, como eles conheceram a língua portuguesa, eu vou falar de Guiné-Bissau, que a gente conhece. O que dizem para o guineense, para ele? Dizem para o guineense o seguinte: primeiro, você não sabe português. Ele vem com essa marca, lá de Guiné-Bissau. Segundo, o teu crioulo, a língua que você fala no teu país, o guineense, é um português falado errado. E esse cântico que a gente cantou, representa muito isso. Esses estudantes vêm com as marcas, o quê? Eu não sei escrever português, eu não falo português, a minha língua é uma língua subdesenvolvida, não é igual o português. Então, quando você faz essas práticas de dar aula de português, de acompanhá-los nos exercícios que eles têm que entregar nas disciplinas da universidade, sabe o que estamos trabalhando? Podemos fazer contatos, podemos pregar o evangelho através dessas aulas e podemos também fazer o quê? Eu digo o seguinte: trabalhar com esses estudantes em curso de aulas de português é trabalhar com cura e libertação, meus irmãos. Cura e libertação. Cura e libertação. Porque muitos vão falar, você não tem capacidade, você não tem a habilidade para escrita no português. A Val deu um curso, um mini curso, foi bem rápido, algo bem rápido, sobre escrita criativa. Meus irmãos, o que eu ouvi dos alunos da lusofonia africana, teve um que virou e falou para mim: professor, eu aprendi com a aula que a sua esposa deu, eu aprendi o que é texto. Eu não sabia o que era texto. Eu não sabia o que era texto. Então, meus irmãos, olha a oportunidade que Deus tem dado, que Deus está dando aí nessa janela. Deus está trazendo refugiados para cá, está trazendo imigrantes para o Brasil. Deus está abrindo as portas, meus irmãos, e nós temos que orar para que venham mais haitianos, venham mais senegaleses, venham mais venezuelanos. Pode vir, porque é responsabilidade da igreja olhar esses novos campos que estão chegando ao redor do Brasil. E aí,
Por fim, por último, Deus abriu a porta para que começássemos no final de outubro um mini projeto que seria o Focaira Coworking. Qual que é a ideia? A ideia é o seguinte, é que esse espaço seja um espaço em que os estudantes podem vir e se conectarem. Então, um espaço para você estudar, porque muitos lá têm dificuldade, muitos lá vivem com 5, 6 pessoas dentro de casas pequenas. E como que você encontra local adequado para estudar? Não tem. Então, a ideia desse espaço é o quê? É fomentar o quê? Fomentar um espaço de estudo, de cursos na área da escrita do português. Nós estamos falando da escrita do português, mas se Deus levantar voluntários de outras áreas, de exatas, etc., para abençoar esses alunos, bênção de Deus, é aberto, tá? Então vai ser um espaço dedicado a isso, e um espaço de conectar para conexão o quê? Com o Evangelho de Cristo. E a história desse Focaira Coworking, a história como que surgiu? Nós não tínhamos recursos, meus irmãos, não tínhamos recursos. De repente, final do mês de maio, recebemos um e-mail de um senhor que nós não conhecemos, ele não é nosso amigo. Nós passamos em 2012 fazendo mobilização nas igrejas em Brasília. Esse senhor escreveu só o seguinte: Alexandre Valquíria, como vocês estão e qual a conta de vocês? Pronto. Aí explicamos onde estávamos, enviamos a conta. De repente, isso foi numa sexta, quando olho o extrato, na segunda, uma oferta, que dá o quê? Dá para cobrir 1 ano de aluguel desse espaço. Nós entendemos isso, nós não tínhamos recurso, tínhamos, assim, será que é de Deus mesmo, talvez abrir um espaço desse? Não tínhamos recurso, mas a gente entendeu que essa oferta, e o mais, gente, ele não falou, vocês vão aplicar essa oferta nisso, não, ele deixou assim, nem falou, ele só pediu, só perguntou como que nós estávamos, pediu a conta, demos, ofertou, desapareceu, gente, desapareceu. Foi assim que começou esse espaço. E aí nós vemos o quê? A inauguração, fizemos a inauguração desse espaço. Eu digo que a minha mentora administrativa, eu gosto de ler, de ensinar, mas a minha mentora administrativa é a Val, tá? Então, toda a organização da inauguração do espaço, foi um negócio bonito, gente, teve sorteio de livro, sorteamos um livro sobre as pregações de Martin Luther King, né? Foi assim, teve sorteio de livros, prendas, e essa foi o dia da inauguração, em outubro, final de outubro. E aí Deus, foi lindo, gente, Deus mandou até um pintor lá, que desenha bem, e aí a gente pediu, não, vamos colocar sobre Dom Quixote de la Mancha, né, a obra de Dom Quixote e Sancho Panza, né, e aí tem essa frase que representa muito a cultura africana, quando se sonha sozinho, é apenas um sonho, quando se sonha juntos, é o começo da realidade. Miguel Cervantes, que frase missionária é essa aí, né? Essa é uma frase missionária, viu, gente? É uma frase e tanto essa daí. E, encerrando, meus irmãos, aqui apresentamos um pouco dessa realidade, desse contexto, e voltando para o texto bíblico, para colocar esses direcionamentos para as nossas vidas, para nos aquecer o coração com relação a missões, a Bíblia chega para nós e diz o seguinte, permaneça firme, eu estou desanimado com missões, etc. A Bíblia diz, permaneça firme. E aqui encerrando, experiências de Paulo em Atenas e o fazer missões hoje. Aprendizagens. Então, primeiro, missões se faz com amigos e não em carreira solo. Ponto. Tá? E aí,
como as definições são bacanas, porque elas nos ajudam a compreender, a dar ânimo. Eu pensei numa definição aqui, tá? Missões só se faz na confraria de amigos. E o que é confraria? Confraria é o quê? Associação ou conjuntos de pessoas do mesmo ofício, da mesma categoria, ou que levam o mesmo modo de vida. Confraria, um grupo de pessoas que se associam em torno de interesses ou objetivos comuns. Aí eu pensei o seguinte, eu estava pensando, desculpe pastor Richard, eu vou dar uma definição do que é a Igreja Batista Memorial. A Igreja Batista Memorial é o quê? É uma confraria onde um grupo de pessoas se reúnem ao redor de quem? De Cristo. Se tornam filhos de Deus e amigos entre si para abençoar as pessoas tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então os irmãos são uma confraria de amigos que se reúnem ao redor de Cristo. Amém? Amém. Quem que é a Igreja Batista Memorial? Uma confraria de amigos que se reúnem ao redor de Cristo. E a segunda lição, segunda orientação, gente, que nós podemos ter igrejas missionárias, e aí é importante, igrejas missionárias precisam ter essa segunda orientação. Por quê? Porque nem tudo, quando eu falo sucesso, estou falando sucesso aos olhos dos homens, porque muitas vezes o nosso sucesso é medido o quê? O sucesso do trabalho que teve, como que foi o sucesso, a gente mede em termos humanos. Mas nós precisamos aprender em missões, aprender a medir o sucesso aos olhos o quê? De Deus. E em missões nós vamos ter o quê? Lugares de esperas, são momentos de reorganizar a nossa atuação missionária. Muitas vezes nós vamos ter o quê? Nós vamos enfrentar perseguições, problemas na área de saúde, missionários enfrentam problemas na área de saúde e vão para lugares de espera, assim como Paulo foi para Atenas. Lembrem, em Tessalônica e Bereia, Paulo chegou e já abriu a palavra de Deus. Em Atenas, não. Paulo chegou e esperou os amigos. Atenas era o lugar de espera, mas ao mesmo tempo, era o lugar o quê? De reorganizar a agenda missionária. Terceira lição, terceira orientação, o que aconteceu com Paulo? O espírito de Paulo se comoveu ao olhar a situação da cidade de Atenas. Ele nunca tinha pisado em Atenas. Ele demorou, desde a sua conversão, preparo, 15 anos para chegar em Atenas. E aí nós vamos ver o quê? Ao olharmos a realidade espiritual do mundo, somos comovidos pelo Espírito Santo. É o que aconteceu com Paulo. O espírito de Paulo se comoveu. Eu gosto dessa tradução. Essa tradução da Bíblia Revista Corrigida tem se comoveu. O espírito de Paulo se comoveu. Mas Paulo poderia ter só se comovido mesmo, ficado se comoveu com a situação espiritual de Atenas. Mas ele foi a mais. E ele começou a pregar o evangelho que Deus abriu a porta para ele pregar o evangelho tanto na sinagoga, mas deu oportunidade de pregar o evangelho que na praça pública, no local de trabalho das pessoas, no movimento do comércio. E aí nós vamos ver o que? Toda comoção, última orientação, toda comoção é uma oportunidade de se transformar em missões. Então aqui fica o alerta. Deus moveu o coração da igreja para um determinado alvo missionário, a igreja se comoveu. Coloca assim: Senhor, queremos colocar a nossa comoção diante do Senhor e pedir que o Senhor transforme essa comoção em missão. Que Deus os abençoe, tá? E aí deixa o nosso, nós estamos filiados à missão MIAF, missão para o interior da África, trabalhando com a diáspora africana dentro do Brasil. E aí está o nosso contato e pedidos de intercessão que os irmãos receberam também na propaganda feita. Muito obrigado, pastor. Glória a Deus.
Pedir para estar orando por nós, Alexandre. Quer chamar a equipe de louvor? Vamos cantar aquela canção, né? E Deus diz quem somos. Enquanto a equipe está vindo, irmãos, olha como que Deus prepara. Eu sou muito atento ao que Deus vai fazendo. Ao nos reunirmos durante a semana passada, retrasada, tivemos um momento junto gostoso de poder saber dos desafios. Eu falei, não posso deixar de convidá-lo para estar falando nesse ano da transformação. E olha a transformação na palavra que Deus foi falando. Não existe transformação se não tivermos amigos. Amigos para nos ajudar, nos auxiliar. É na hora da adversidade que vai surgir amigos mais chegados que irmãos. Amigos que realmente... E Paulo, é interessante, o ministério dele começou quando Ananias chega. E a primeira palavra, né, que Ananias diz para Paulo é irmão Saulo, né? Que vai se tornar o irmão Paulo. A palavra irmão nos faz ver verdadeiramente como igreja, somos irmãos em Cristo, amigos mais chegados. E esses amigos têm que saber esperar. Esse tempo de transformação que vamos viver é como alguém que planta uma semente e vai ver a transformação acontecendo. O agricultor, ele planta, ele tem que esperar aquela semente germinar, frutificar. E aí quando a gente vê isso, amigos que esperam, nós vamos ver que é tempo de reorganizar nossa vida, nossas finanças, nosso foco, nossos projetos. E quando nós reorganizamos, esse Espírito vai comovendo, tocando o nosso coração, e aí a transformação vai acontecer. Fique em pé no seu lugar. Quero pedir para que Alexandre possa orar pela igreja desse memorial, para que a gente possa ser realmente essa igreja, né, de irmãos que são amigos mais chegados mesmo, que realmente esperam no Senhor, ver cada dia a igreja crescendo, e possam ver realmente uma igreja que vai organizando e reorganizando. Quando a terra estava, né, toda desorganizada, o Espírito se moveu e foi sistematicamente organizando cada coisa no seu lugar. E aí podemos ver a terra transformada, como vamos ver nesse tempo, a minha vida transformada, a sua família transformada, a sua rua transformada, o seu bairro transformado, a sua cidade transformada, a nossa nação transformada, o mundo sendo transformado pelo poder do Espírito Santo que se move no meio das nações.